Olá, meus amores! Hoje na nossa aula de ciências nós iremos aprender sobre as plantas, da página 108 até a página 115. Abrem o livro. As plantas ou os vegetais são seres vivos e, como todos os seres vivos, nascem, crescem, são capazes de reproduzir, envelhecem e morrem. Existe uma variedade muito grande de vegetais. Ao conjunto de todas as plantas, chamamos de flora. As plantas são compostas por várias células, porém são diferentes dos animais, porque conseguem produzir seu próprio alimento a partir da fotossíntese. Para realizar a fotossíntese, a planta precisa de água, gás carbônico e luz solar. Durante a fabricação do seu próprio alimento, a planta produz o gás oxigênio, que é liberado no meio ambiente. A fotossíntese renova o ar porque retira do ambiente o gás carbônico e devolve ao ambiente o gás oxigênio. Agora, na página 109, as plantas se dividem em partes. São elas flores, frutos, folhas, caule e raiz. Cada uma das partes tem a sua própria função. As flores, por exemplo, são responsáveis por guardar as células masculinas e femininas da planta. Já os frutos são responsáveis por proteger a semente durante o seu desenvolvimento. A semente é responsável pelas funções de reprodução e dispersão, pois é a partir dela que novas plantas da mesma espécie são geradas. As folhas são responsáveis pela fotossíntese, por meio da captação da luz solar necessária à produção do seu próprio alimento. Já o caule é responsável pela sustentação da planta e pela condução das substâncias que devem ser levadas para todo o vegetal. E por último, temos a raiz, que é responsável pela fixação e alimentação da planta, uma vez que é responsável pela absorção dos sais minerais e da água, necessários à sua nutrição. Agora assistam o vídeo que separei para vocês sobre a fotossíntese. Fotossíntese. Como as plantas se alimentam? As plantas fabricam seu próprio alimento. Absorvem a luz solar em um gás, o gás carbônico. A luz solar e o gás carbônico unem-se à água, obtendo como resultado a glicose, que é um tipo de açúcar. Esse processo é chamado de fotossíntese. Vamos agora ver como se dá esse processo. A água é absorvida pelas raízes e atinge todas as partes da planta, chegando às folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese. No ar que respiramos existe um gás muito importante, o gás carbônico. Esse gás entra nas plantas pelas folhas. A luz do sol fornece energia para a formação do alimento da planta, um açúcar chamado glicose. O açúcar produzido pela planta é utilizado para a produção de energia. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A energia é retirada dos alimentos. No processo da fotossíntese, a planta liberta algumas substâncias que não necessita, como é o caso do oxigênio. Este gás é fundamental para a respiração dos seres vivos. A fotossíntese inicia a maior parte das cadeias alimentares na Terra. Sem ela, os animais e muitos outros seres seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação está nas substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas verdes. Agora, na página 110, vamos entender como acontece a nutrição das plantas. As plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento.
por isso são classificadas como seres produtores. A nutrição das plantas acontece através da absorção de água e sais minerais do solo e de gás carbônico do ar, além da captação da luz do sol por meio da clorofila, uma substância verde que existe nas folhas das plantas. A água e os sais minerais são retirados pela raiz da planta do solo. Esses elementos formam a seiva bruta, que é transportada até as folhas por condutos internos existentes nas plantas. Quando a seiva bruta, o gás carbônico e a luz solar chegam às folhas, inicia-se o processo conhecido como fotossíntese. Esse processo da fotossíntese pode ocorrer durante o dia ou à noite, juntamente com a respiração. Porém, é durante o dia que acontece a principal parte da fotossíntese, sobre o efeito da luz solar. Agora vamos para a página 111. Na respiração das plantas, as folhas podem absorver o gás oxigênio do ar ou da água, dependendo do ambiente em que a planta vive. Agora, na transpiração, elas eliminam grande quantidade de vapor de água através de minúsculas aberturas chamadas estômatos. A transpiração mantém o equilíbrio de água na planta e colabora no ciclo da água. Agora, na página 112, vamos aos nutrientes minerais que são classificados em macronutrientes, que são os elementos básicos necessários em maior volume às plantas. Quando um vegetal utiliza um nutriente em grande quantidade, esse nutriente é considerado macronutriente. Os micronutrientes são utilizados em pequenas quantidades pelos vegetais. Para se nutrirem, muitas vezes as plantas precisam se adaptar ao ambiente em que vivem. Existem algumas com características próprias para a nutrição, como as epífitas, as aquáticas, as que vivem em lugares muito secos, e as parasitas e as carnívoras. Encontramos as plantas epífitas em locais com formações vegetais muito densas, por isso se instalam em cima de outras plantas para receber melhor e com mais intensidade a luz solar. Já as plantas aquáticas requerem adaptações especiais para viverem submersas em água. Consomem o gás oxigênio dissolvido na água para sua respiração e liberam através do processo fotossintético. Já as plantas que vivem em lugares muito secos desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. Por isso, as folhas se apresentam em forma de espinhos. Já as carnívoras não conseguem retirar do solo todos os sais minerais necessários para o seu desenvolvimento. Por isso, capturam pequenos animais, insetos e até mesmo répteis, para conseguir os nutrientes de que precisam. As plantas parasitas são assim chamadas porque não produzem o seu alimento, mas retiram de outras plantas o que precisam. As plantas das quais elas retiram o alimento são chamadas de hospedeiras. Agora, assistam com atenção o vídeo que eu separei para vocês. No processo de nutrição, as plantas produzem, consomem e transportam diferentes substâncias. Elas obtêm água e sais minerais do substrato e utilizam o gás carbônico do ar e a luz solar para fabricar seu próprio alimento. Esse processo pode ser dividido em algumas etapas, como a absorção, a condução, a fotossíntese e a respiração. Na absorção, a raiz da planta retira do substrato principalmente água e sais minerais. A água e os sais minerais formam a seiva mineral, que nas plantas vasculares é conduzida por tubos muito finos, desde as raízes até as folhas.
Dois mecanismos principais atuam na condução da seiva mineral. Um deles é a capilaridade, propriedade que os líquidos têm de subir por esses tubos muito finos que compõem o xilema. O outro mecanismo é a transpiração, por meio da qual a água em excesso é eliminada na forma de vapor, permitindo que a água presente nos tubos continue subindo. A água absorvida pelas raízes e conduzida pelo xilema é uma das substâncias que participam da fotossíntese. Nesse processo, a energia luminosa possibilita a combinação da água com o gás carbônico, originando a sacarose. A sacarose pode ser transformada em glicose, um açúcar simples que as células usam como fonte de energia. A glicose produzida na fotossíntese forma a seiva orgânica, que é distribuída por todas as partes das plantas pelos elementos condutores do floema. Além da glicose, na fotossíntese também ocorre a liberação de água e de gás oxigênio. A respiração também faz parte da nutrição das plantas, pois é por meio dela que a energia contida no açúcar produzido na fotossíntese pode ser utilizada. Nesse processo, a glicose entra em contato com o gás oxigênio, liberando energia que é utilizada nas funções vitais da planta, como o crescimento. Além da liberação de energia, na respiração também ocorre a formação de água e de gás carbônico. Agora, vamos aos exercícios da página 114. Letra A. Por que as plantas são classificadas como seres produtores? Letra B. O que a nutrição das plantas requer? Requer é a mesma coisa do que elas precisam. Letra C. Como a planta se alimenta? Exercício 2. Complete. Letra A. Para a realização da fotossíntese, a planta precisa de... Letra B. A transformação da seiva. Então, nesse exercício 2, vocês irão completar com as palavras que estão no texto. Exercício 3. Faça a correspondência entre as colunas. Letra A. Aquáticas. Letra B. Parasitas. Letra C. Epífitas. Letra D. Carnívoras. E letra E. Plantas que vivem em lugares muito secos. Então, nesse exercício, vocês irão fazer a correspondência de cada planta colocando a letra no quadradinho. Exercício 4, na página 115. Complete com as palavras do quadro. Temos aí carbônico, fotossíntese, seiva elaborada, solo e sais minerais. Vocês irão completar os exercícios da letra A, B, C, D e E com essas palavras do quadro que eu acabei de ler. Agora, no exercício 5, leia as alternativas e escreva entre parênteses concordo ou não concordo. Letra A. Para o vegetal se desenvolver bem, não precisa de nutrientes. Aí, entre parênteses, vocês vão escrever concordo ou não concordo. E farão assim no restante dos exercícios. E assim terminamos a nossa aula de ciências. Um beijo e até a próxima aula!